Olá, sou a professora Daniele e hoje nós vamos estudar um pouco sobre tratamento de dependência química, que é o conteúdo de hoje. Vamos estudar essas questões. O que nós vamos estudar? As principais informações com relação ao OMS, dados e informações, diagnóstico e tratamento e alguns exemplos, algumas questões para fixar o conteúdo, algumas questões. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela traz informações importantes com relação à questão das substâncias, das drogas, enfim. Cerca de 10% da população dos centros urbanos de todo o mundo consomem abusivamente substâncias psicoativas. Independente de idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. Outro estudo conduzido pela OMS em 2003 é sobre a carga global de doenças que estima que o tabaco, o álcool e outras drogas ilícitas correspondem a respectivamente 4,1%, 4% e 8% em todas as morbidades no mundo. Importante ressaltar que a dependência química é considerada uma doença crônica. É uma doença crônica que precisa de tratamento e tem várias normas e políticas e programas para o atendimento a essas pessoas que têm essa doença chamada dependência química. O diagnóstico e o tratamento precoce da dependência química, seja do álcool ou de outras drogas, tem papel fundamental no prognóstico desse transtorno, que se amplia de um ponto de vista global de prevenção e promoção da saúde e se complica já que, de maneira geral, há expressivos despreparo e desinformação das pessoas que lidam com o problema, sejam usuários, familiares ou mesmo profissionais. Então, o tratamento precoce, o diagnóstico desta questão é fundamental para que se faça um prognóstico e um tratamento mais adequado para cada indivíduo. Independente de qualquer situação, o tratamento é sempre um tratamento individualizado e precisa ser programado de acordo com a predisposição do indivíduo e as suas características e seu histórico individual. Pode-se dizer que substâncias psicoativas interferem na função normal do cérebro, alterando os processos normais de acumulação, liberação e eliminação de neurotransmissores endógenos. Alguns desses neurotransmissores se relacionam com as substâncias psicoativas como a dopamina, a serotonina, noradrenalina, ácido aminoburítico, que é o GABA, o glutamato e os opioides endógenos. Então, em geral, quando praticamos alguma ação cujos resultados finais é benéfico no ponto de vista orgânico, como o ato de nos alimentar, o sistema nervoso libera alguns neurotransmissores que ativarão as chamadas vias cerebrais de recompensa, fazendo-nos sentir prazer. Ou seja, essas substâncias, elas interferem, elas agem no nosso sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, nós estamos diariamente ativando ele, seja por uma alimentação, seja por uma saciedade que o corpo, o organismo, a pessoa necessita. Na questão do dependente químico, ele traz as substâncias de drogas, as drogas, agem nesse sistema de forma diferenciada, trazendo um prazer para essa pessoa, para esse indivíduo. Ele não vai sentir prazer somente com uma saciedade de alimento, e, enfim, ele vai ter outras substâncias que vão dar saciedade a ele. Então, essa questão das vias cerebrais de recompensa é o que nos faz sentir prazer. O sistema de recompensa ele não gera apenas prazer, mas também saciedade, fazendo com que após determinado limite, o impulso para a repetição do ato se interrompa. A cessação do ato é imperiosa para que um ato análogo venha a constituir futuramente, tornando possível a repetição da sensação do prazer.
Da mesma forma, é o desprazer implícito na sensação de falta de comida, de água, de sexo, etc., que gera a busca do prazer que trará saciedade, estabelecendo um circuito natural de privação, prazer e saciedade. Sem esse circuito de recompensa, o indivíduo perderia interesse pela vida e é incapaz de se subsistir. Ou seja, o indivíduo nesse processo de saciedade com relação a privação, prazer e saciedade, faz com que ele busque sempre repetir a sensação de prazer. É o impulso pela repetição dessa sensação de prazer. E quando tem o desprazer, a falta, gera o impulso de buscar essa saciedade. O uso da substância deixaria então de ser controlado pela expressão da sequência privação, prazer e saciedade, reduzindo ao tudo ou nada, ou ao circuito de privação, prazer e privação. Então, os efeitos da satisfação ou prazer não são os únicos a justificar o comportamento associado à dependência. Os sintomas de abstinência, que é o efeito de desprazer, também contribuem para a manutenção do consumo abusivo. Ou seja, uma das explicações, que são várias situações em que se busca uma explicação referente a essa questão da dependência, é justamente essa questão da privação, prazer e saciedade. A partir do momento que nós saciamos, não temos a necessidade de buscar novamente a sensação de prazer. No caso em que a gente tem uma privação e o prazer e a privação, é justificado essa busca e essa necessidade pelo prazer. Então, os sintomas de abstinência, eles contribuem muito para esse consumo abusivo. Então, a partir do momento que nós sentimos falta daquela substância que nos traz prazer, a gente vai ter recaída e vai buscar novamente aquele consumo daquela substância. Então, o dependente químico, ele vai buscar o consumo até ele ter aquela sensação de prazer novamente. Por abstinência, entende-se uma alteração comportamental mal adaptativa com elementos cognitivos e fisiológicos que ocorrem quando, transcorrido certo tempo após o uso de droga pesada, a diminuição de uma concentração plásmica que leva a sintomas desagradáveis variados, o que compele a pessoa a voltar a usar droga, seja para aliviar os sintomas desagradáveis, ou seja, esse sintoma desagradável, variável, em que a pessoa vai sentir, faz com que a pessoa busque esse alívio desse sintoma desagradável, esse efeito desagradável que ocorre numa abstinência. O que caracteriza a dependência química? E pode definir diagnóstico clínico é a presença de um conjunto de sintomas comportamentais, cognitivos e fisiológicos, indicando que o indivíduo continua utilizando uma substância, apesar dos significativos prejuízos a ela atribuídos. Ou seja, são sintomas em que a pessoa apresenta comportamentalmente, cognitivamente e fisiologicamente, e que muitas vezes não são vistos como prejuízo. O dependente químico estará sempre ligado à sensação de prazer para não ter aquela sensação desagradável de não sentir o prazer. Então, a dependência é caracterizada principalmente por esses sintomas. Assim, pode-se estabelecer um padrão de uso característico da dependência que inclui o uso da substância em dose ou tempo acima do pretendido inicialmente, então é aquele exagero de sensação da busca pelo prazer, o fracasso em diversas tentativas de controlar ou reduzir o uso da substância. Então, essa é uma característica presente na dependência química, ou seja, a pessoa fala, eu vou parar de usar determinada substância, que eu tenho vício, e a pessoa não consegue, ela torna a usar aquela substância e manter o uso daquela substância para sentir prazer.
O tempo excessivo gasto para a recuperação dos efeitos ou para a aquisição da droga. Então, ele está o tempo todo buscando a questão de se recuperar, de estar bem e ao mesmo tempo de adquirir a droga, pensando o que pode ser feito para adquirir a droga. Importante disfunção social, com redução drástica das atividades recreativas e ocupacionais, ou seja, essa disfunção social faz com que a pessoa fique muito ligada à utilização de droga e fazendo com que ela saia do seu convívio social, do seu convívio familiar que tinha antes do início das atividades com o uso de drogas. Então, ela muda a sua rotina para que seja sempre, tenha aquele consumo de droga no seu dia a dia. Então, ocorre uma importante disfunção social. Isso não quer caracterizar que a pessoa o dependente químico, todo dependente químico é uma pessoa que vai ficar com essa disfunção social. Isso é uma das características. Tem dependentes químicos que conseguem manter uma rotina social, atividades recreativas, atividades ocupacionais e tudo mais, mas que tem uma dependência, que tem uma utilização de substâncias e conseguem manter. Então, isso é uma das características, não significa que todo dependente químico vai sair totalmente do seu trabalho ou do seu dia a dia de convívio familiar. A manutenção do uso da substância, mesmo diante do reconhecimento das perdas sociais, econômicas e afetivas. Então, outra a característica é a utilização e manutenção diária. Outro critério de diagnóstico ampliamente utilizado no Brasil é aquele produzido pela classificação de doenças, que atualmente está na 10ª edição, que é o CID-10. A relação entre o usuário de droga e substância psicoativa vai desde o uso social, passando pelo uso problemático, o abuso de drogas, e embora o usuário não apresente nenhum grau de dependência, tem problemas decorrentes com o uso de drogas, até a dependência, cujo diagnóstico é multifatorial, incluindo a compulsão até o abandono das atividades sociais. É um processo gradual. O diagnóstico é importante para a escolha de uma estratégia de enfrentamento. Então, a questão da dependência é um processo gradual, em que a pessoa inicia com o uso sem maiores danos e problemas e interferência no seu dia a dia, até o momento em que a pessoa pode chegar ao seu abandono total das suas atividades sociais e familiares e convívio com a sociedade, corporativo, ocupacional, de forma geral. Mas é um processo gradual e, como eu falei e ressaltei, tem dependentes químicos que conseguem fazer com que a pessoa mantenha sempre suas atividades e as suas atividades laborais. Então, cada caso, cada indivíduo é um indivíduo, cada dependente tem uma característica a ser verificada, analisada, e principalmente o diagnóstico é importantíssimo para buscar uma estratégia de enfrentamento e mudança no seu enfrentamento, mudança no seu comportamento referente à dependência química. A construção do diagnóstico tanto impõe que se obtenha uma racionalidade em geral de cada territorialidade, quanto que se agreguem os fragmentos derivados de suas territorialidades. A forma de articulação desses fragmentos é a resultante das estratégias abordadas pela equipe conforme um diagnóstico situacional complexo. Dessa forma, não há um modelo pré-fixado que determine a forma universal para todas as situações. De forma provisória e esquemática, uma sequência de acontecimentos que, a partir da sua territorialidade, possibilitam ações estratégicas. Assim, sugere-se o seguinte esquema, ou seja, a construção de um diagnóstico não vem como um modelo pré-fixado.
Existem diferentes modelos, mais importante é entender o contexto daquele indivíduo e buscar entender o que está acontecendo, fazendo um diagnóstico junto com a família, junto com o indivíduo e observar todas as situações. Então aqui sugere-se um esquema, sugere-se uma forma de abordagem com relação a essa pessoa. Então, na porta de entrada, são realizados o acolhimento e avaliação clínica, e a partir desse acolhimento, pretende-se enfatizar a necessidade do próprio, da pessoa, de participar do seu tratamento de forma proativa e integral, fazendo com que essa pessoa seja acolhida, o dependente seja acolhido e entenda que aquele tratamento só vai fazer sentido e ter uma efetiva, um efeito positivo com a sua participação, com a participação do dependente, para ele entender o seu dia a dia, suas particularidades e entender o que esteja acontecendo na sua vida. Contudo, tem o risco da negação da doença e a produção de subdiagnósticos. Então, os profissionais envolvidos nesse processo de acolhimento e avaliação clínica são psicólogos, assistentes sociais, cuidadores, técnicos. Então, uma das coisas importantes é se evitar a ambulatorização da acolhida. Seria a solicitação apenas para casos de urgência e emergência conforme demanda situacional. Ou seja, esse acolhimento com relação à com a questão dos médicos, né, de utilizar medicamentos, no caso de um dependente químico, é só em casos de urgência e emergência em que a pessoa esteja com um risco grande de saúde. Fora isso, esse acolhimento precisa ser feita uma avaliação e principalmente por profissionais que vão fazer uma escuta daquela pessoa, daquele indivíduo que esteja em sofrimento e em situação de dependência química. Uma coisa de se ressaltar que, dependendo da situação, o dependente ele pode negar a sua doença. Então, por isso é interessante e importante esse acolhimento. Só para ressaltar essa informação. A primeira fase é o diagnóstico. Então, uma coleta de dados que permita a identificação, a hierarquização dos problemas e um inventário de recursos do território relacionado aos 3 níveis de atenção de saúde, que é a preventiva, assistencial e a de promoção de qualidade da vida. Então, o diagnóstico situacional é uma avaliação dos facilitadores e dificultadores do tratamento. Então, determinar uma distribuição, um problema e suas causas. Então, o diagnóstico estratégico é importante para que se identifique todos os fatores em que estão motivando ao consumo, quais são os ambientes facilitadores e quais são os locais em que a pessoa está inserida e buscar novas estratégias, buscar estratégia para a intervenção, buscando identificar os problemas e as suas causas. E a partir daí fazer um planejamento estratégico situacional para que sejam feitas atividades interdisciplinares e intersetoriais. Esse instrumento permite a identificação, descrição e análise dos problemas e principalmente uma hierarquização dos problemas, então por ordem de prioridade e planejamento. O planejamento das ações inclui a elaboração de planos de ação que visem essencialmente a reconstrução dos horizontes vitais, sedutores do ponto de vista que possam substituir o prazer fácil das drogas. Então, o objetivo principal é estimular o tratamento e confeccionar um projeto terapêutico individualizado. Então, a partir do momento que se identifica todos os problemas, pensa-se num plano de ação para a intervenção naquele caso, naquela situação, o objetivo principal é confeccionar um atendimento, um projeto terapêutico individualizado.
pensando no seu indivíduo, na sua rotina e nas suas possibilidades de recuperação, assim como a substituição pelo prazer, o que dá prazer para a pessoa que não seja as drogas, buscar outros fatores que possam trazer prazer para essa pessoa, para esse indivíduo. A segunda etapa é o tratamento. Então, a primeira etapa é a implementação das ações e a segunda é aplicar a tática escolhida, mais apropriada para cada caso e viabilizar na prática o que foi planejado anteriormente. Essa aplicação, né, que em seguida é a aplicação do projeto terapêutico individualizado mediante ações complexas e interdisciplinares, ou seja, um acompanhamento, monitoramento do que foi planejado e o que está sendo realizado. E a terceira fase principal é a manutenção. A partir do momento que se faz a manutenção, é o que se requer a atenção continuada ou eventual, conforme a situação. Então, trata-se de uma vigilância em saúde na qual há uma avaliação dos resultados das ações mediante o monitoramento dos objetivos alcançados. E justamente nesse momento é que surge a flexibilização das estratégias com a possibilidade de correções ou construção de uma nova estratégia. Ou seja, a partir do momento que são observado um planejamento, uma programação, e este usuário, essa pessoa que está em processo de recuperação, observa ou vê a possibilidade de uma construção de uma nova estratégia junto com o processo e a equipe multidisciplinar, é feito uma nova estratégia. Existe uma flexibilização de estratégia para essa possibilidade de tratamento e, enfim, uma construção de uma nova estratégia que sempre tem o objetivo de promover a saúde da pessoa. Aqui nós temos um instrumento guia, né? Esse instrumento guia é um instrumento que tenha o objetivo de avaliar os componentes facilitadores e dificultadores do tratamento e a fim de se construir uma viabilização que se favoreça positivamente um prognóstico e de obter dados para uma intervenção individualizada. Então, principais, né, tem 7 tópicos principais que são discriminados a seguir. Então, o perfil psiquiátrico e psicológico é importante para a gente ter um diagnóstico dos fatores médicos e dos fatores psicológicos negativos para esse tratamento da dependência. Ou seja, quais são as síndromes psiquiátricas envolvidas naquele paciente ou os transtornos de personalidade que podem dificultar esse tratamento desse dependente. E a partir do momento que são identificados essas informações com relação à personalidade ou até mesmo a questão de alguma síndrome psiquiátrica, fica mais fácil de orientar a medicação e fazer um trabalho direcionado a essas questões de cada perfil, de cada transtorno, de cada síndrome de uma pessoa. Quais são as motivações? Uma avaliação da motivação para o tratamento. O que motiva a realização daquele atendimento, daquela avaliação? Aplicar um aconselhamento diretivo, centrado na pessoa, com o objetivo de estimular e motivar o trabalho para uma mudança do comportamento. Então, o que a pessoa pode fazer para mudar o seu comportamento e mudar aquela busca de sensação de prazer. A sensação de prazer ser substituída por outras situações, por outros comportamentos que não seja o uso de substâncias. O histórico de tipo de uso, então o tipo de droga, a compulsão, as drogas de escolha, início de uso, frequência, qual o período, a frequência e qual é o tempo de utilização daquelas substâncias. Qual o período, qual o momento em que se utiliza. Então, esse histórico do tipo de uso é importante para identificar e buscar um melhor tratamento para as pessoas. Qual é o grau de dependência?
Pode-se avaliar o grau de dependência utilizando alguns critérios de escolha, como alguns questionários, né, que tem questionários com relação ao alcoolismo, outros questionários com relação ao tabagismo, assim como questionários referente a outras questões de outras drogas. As características do contexto social relativo à rede de apoio. Qual é a rede de apoio daquela pessoa, desse dependente químico? Então, a rede de apoio pode não existir, né? Ou seja, ter mais pessoas dentro do convívio familiar ou da rede social em que faz com que aquele usuário mantenha a utilização e não tenha uma rede de apoio que fala assim, ó, vamos sair desse ambiente de drogas e vamos para outro ambiente. Então, a rede de apoio é imprescindível para a saída. Se existe, pede-se que sejam citados quais tipos, se é possível que seja explicado. O contexto de vida social ele pode ser facilitador ou não do tratamento. Então, esse facilitador ou não do tratamento vai depender muito dos fatores em que a pessoa está. Tem uma harmonia familiar, não tem uma harmonia familiar, tem um vínculo empregatício, não tem. Então, tem casos de pessoas em que não tem um vínculo familiar, mas tem um vínculo empregatício muito bom, em que as pessoas da empresa trazem essa motivação para que a pessoa saia desse ambiente de utilização de drogas. O grau de envolvimento com o tráfico de drogas. Então, esses indicadores eles sejam avaliados e como importantes nesse processo imediato, para que seja pensado em abordagens psicossociais disponíveis a priori. A cultura do uso, então, se está vinculado ao trabalho, se está vinculado ao tráfico, ao sexo. Qual é a cultura de uso? Essa cultura de uso está vinculada aos seus amigos, à sua rede social, está vinculado a saídas após o trabalho, né? Então, qual é o vínculo com relação a isso? E os problemas associados é o encaminhamento judicial, problemas criminais, prisões, dívidas, tráfico, busca de refúgio. Então, quais são os problemas associados a esse dependente? O que faz com que, quais são os riscos e quais são os problemas que estão envolvidos ali nessa questão. Bom, vamos para o primeiro exemplo, para a gente fixar o conteúdo. O uso de drogas está intrinsecamente relacionado à interação do indivíduo e ao meio em que vive. Nesse contexto, a linha de cuidado com os usuários e familiares deve partir do pressuposto. Então, vamos para as alternativas. Da complexidade da realidade, o que torna impossível apostar em uma saída única e padronizada. Sim, a gente não pode apostar em uma única saída, porque nós temos vários fatores, a pessoa é multifatorial e nós temos vários fatores em que podem ser envolvidos e apontados como desencadeadores daquela dependência química. Então, assim como também nós não podemos pensar num tratamento único. Então, uma saída única e padronizada não se pode pensar, porque são multifatores. Letra B. De que as demandas dos usuários dificultem a construção de estratégias de baixa exigência, enfraquecendo a contratualidade da relação usuário, serviços e territórios. Então, as demandas dos usuários dificultam a construção de uma estratégia? Não. Quanto mais observadas as demandas, melhor será a estratégia, para que seja busca-se uma melhor estratégia para a recuperação daquele indivíduo. De que as desigualdades sociais e econômicas resultem no aumento da coesão e na diminuição da coerção social. Questão da desigualdade social, isso não tem relação. O dependente químico não tem uma classe, não tem um direcionamento em nenhum fator. Qualquer pessoa que tenha essa predisposição poderá sofrer ou ter ou ser um dependente químico. Então, nós não podemos colocar essa questão da desigualdade aqui. Da
A alternância entre intervenções repressivas e intervenção pautada nos direitos humanos e no protagonismo dos sujeitos. Então, a gente não pode colocar na linha de cuidado do usuário e familiares, essa questão da alternância de intervenções repressivas. Então, assim, intervenções repressivas, nós não vamos atingir um resultado. Esse tratamento precisa ser feito, esse acompanhamento e tratamento, com o sujeito inserido neste tratamento e ele entendendo essa necessidade. Então, também não podemos considerar. Da criminalização do usuário de álcool e outras drogas. A questão da criminalização não vai contribuir para que a gente tenha uma linha de cuidado dos usuários. Então, não podemos considerar essa questão como correta. Então, nesse exemplo, a alternativa A é a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. O enfoque de risco assume que quanto maior o conhecimento sobre os eventos negativos, menor a possibilidade de agir sobre eles com antecipação para evitá-los, mudando as condições que facilitam que o indivíduo ou grupo adquira a doença ou dano. Ou seja, quanto maior o número de conhecimentos, maior é a possibilidade de agir sobre essa antecipação. Então, não é correta. A recaída é uma tentativa de parar ou diminuir o consumo de substâncias psicoativas ou apenas o fracasso ao tentar atingir os objetivos estabelecidos por um indivíduo, após um período definido. É um regresso ao uso do álcool ou drogas da mesma maneira que a pessoa usava antes de iniciar o programa de tratamento ou recuperação. Sim, a recaída é uma tentativa de parar ou diminuir o consumo de substâncias psicoativas. Letra C. A recaída começa com o consumo de álcool. As pessoas com respostas ineficientes a situações de alto risco experimentam falta de confiança que, junto com as expectativas negativas ou consumo de álcool, podem provocar um consumo deste. Nessa alternativa, a gente não tem como colocar aqui a recaída começa com o consumo de álcool. Cada situação, cada usuário, cada dependente tem uma particularidade, então ele pode recair por outras drogas e não necessariamente pelo consumo de álcool. O termo alcoolismo vem sendo substituído pela síndrome de dependência do álcool, a qual se diferencia por ser entendido como um processo no qual a pessoa ficaria dependente do álcool e de modo abrupto e repentino. Não, a gente não pode considerar que esse processo é um processo de dependente e repentino. Não é nesse sentido. O tratamento do alcoolismo é complexo e depende da necessidade do usuário e do recurso disponível. Pode ocorrer tanto em serviços especializados, como o CAPS-AD, tanto em serviços de atenção básica, ambulatórios, hospitais, grupos de apoio da comunidade, sendo comprovadamente mais eficiente o tratamento que utiliza o recurso de internação. O tratamento de internação, ele vai ser paliativo, ele vai fazer com que essa pessoa tenha o atendimento com relação ao seu mal-estar físico ou algo que estivesse acontecendo com a pessoa. Não necessariamente ele é mais eficiente, tá? A internação não é o mais eficiente. Então, o alcoolismo, ele é um processo de dependência química que precisa passar por todo esse processo de diagnóstico, tratamento e uma intervenção com relação ao que é mais adequado para a sua recuperação. Então, nesse exemplo, a alternativa correta é a letra B. Bom, nesses estudos com relação à dependência, nós temos várias portarias e leis que regem a questão do tratamento a respeito das diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e as principais portarias que regem esse sistema estão integradas ao SISNAD. Então, as portarias 336/02 e a 3088/11 estabelece os CAPs
CAPS 1, 2, 3, 4, assim como todos os CAPS e serviços comunitários ambulatoriais no molde que tomam para si a responsabilidade de cuidar de pessoas com sofrimento mental e dependente de drogas, especialmente os severos e persistentes em seu território de abrangência. Ou seja, pelo Sistema Único de Saúde, eles terão atendimento em toda a rede SUS, em todo o Sistema Único de Saúde, em que esses estabelecimentos farão o atendimento a essas pessoas, tendo responsabilidade de cuidar de todas, tanto em sofrimento mental como em questão de dependência de drogas. Publicada em 2012, a Portaria 148 do Ministério da Saúde traz esclarecimentos sobre a prevenção, tratamento e redução dos danos e riscos advindo ao uso de drogas, ampliando o acesso ao tratamento hospitalar, aos hospitais gerais e às pessoas com sofrimento ou tratamento mental com necessidade decorrente de uso de drogas, de crack, álcool e outras drogas. Ou seja, é uma portaria que traz os esclarecimentos quanto ao tratamento, prevenção e redução de danos aos riscos advindos do uso de drogas. Há também a Lei 11.343/06, que é uma necessidade do projeto terapêutico individualizado, detectando-se a necessidade de cada paciente, ou seja, essa questão do tratamento terapêutico individualizado, em que cada indivíduo tem as suas particularidades e um planejamento para ser feito o tratamento e acompanhamento. Então, a partir do momento que se faz um diagnóstico, busca-se estratégias, faz-se um planejamento de estratégias para a atuação daquele dependente químico e a partir dessas situações é trabalhado as suas necessidades, as necessidades individuais de cada paciente. Então, a portaria, só reforçando que a portaria 3088 de 2011, ela instituiu a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e necessidades decorrentes ao uso de crack, álcool e drogas no ambiente SUS. De acordo com essa portaria, a rede de atenção psicossocial é formada pela atenção básica de saúde, pela atenção psicossocial especializada, pela atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório e atenção hospitalar, assim como estratégias de desinstitucionalização e a reabilitação social. As principais drogas e informações a respeito dessa questão. Então, o que são as drogas sintéticas? São aquelas produzidas em laboratório, carregam maior potencial de causar dependência e prejuízo para quem as usa. É o caso do LSD, anfetaminas, êxtase, e também são as drogas semissintéticas, também produzidas em laboratório, a partir de entorpecentes naturais, como é o caso da cocaína e do crack. As drogas psicoativas, elas atuam no cérebro e acabam por afetar a atividade mental e têm maior potencial para ativar a liberação da dopamina, o que leva à condição de prazer. Então, as drogas psicoativas são aquelas que trazem aquela sensação e ativam o sistema de prazer, a sensação de prazer. Elas liberam a dopamina, que é o que leva o prazer do indivíduo a utilizar a droga. A maconha. A maconha é um tipo de droga alucinógena, altera a percepção de quem utiliza, o funcionamento é afetado, ocasionando confusão, desordem mental. É uma das drogas mais leves, porém, conta com agentes causadores de câncer e pode levar à dependência. Então, é uma droga que vai depender muito de cada organismo, em que pode surgir, pode levar à dependência, e assim como o uso contínuo, ocasionando confusão e desordem mental para a pessoa. A questão da cocaína,
ela possui um alto poder de dependência e essa substância ela impede que o neurônio cerebral desative o sinal de que a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, que produz. Ou seja, ela desativa aquela questão de não sentir, de sentir o desprazer. A pessoa sempre estará sentindo o prazer, aquela sensação de prazer. Isso causa um resultado no qual o usuário permanece sentindo o prazer da droga por conta da contínua ativação do sistema de recompensa do cérebro. O estudo sobre a neurobiologia e a dependência da cocaína mostra que os níveis de dopamina no cérebro aumentam em até 3 vezes mais que o normal. Então, a cocaína é uma droga que pode, possui um alto poder de dependência e o resultado para o usuário é que ele vai sentir sempre prazer, a sensação de prazer estará continuamente com ele. O crack já é uma droga altamente alto nível de dependência, possui um alto nível de dependência. Ele é um subproduto da cocaína, é considerado uma das drogas mais perigosas que existem. Por ser de baixo custo, né, tem a sua acessibilidade, sendo cada vez maior o acesso a essa droga. Devido à sua ação no sistema nervoso central, o crack gera uma aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas, suor intenso, tremores, excitação e maior aptidão física e mental. Os efeitos psicológicos são a euforia, a sensação de poder e o aumento da autoestima. Então, é uma droga altamente perigosa que traz uma euforia para o usuário, traz uma sensação de poder, um aumento da autoestima, assim como também apresenta outros sintomas, né? Apresenta e faz com que o usuário tenha outros sintomas, que é toda essa questão de aumento da pressão arterial, tremores, excitação, enfim. Então, o crack é um subproduto da cocaína. A merla é outra droga extremamente perigosa. O nome dela vem por ser uma referência a mel ou melado, né? Que é a cocaína apresentada sob forma de base ou pasta. Ela vem um pouco diferente do crack. E é um produto sem refino, muito contaminado com substâncias utilizadas na extração. A pasta base de coca são acrescentados os ácidos sulfúricos, querosene, gasolina, cal virgem, éter, pó de giz, etc., formando-se a merla, que é atualmente tóxica aos pulmões, fígado, coração e cérebro. Então, a merla é uma das drogas mais perigosas que se tem hoje, atualmente, uma das, né? Altamente viciante e altamente prejudicial. Vamos fazer alguns exemplos, e esses exemplos que eu trouxe aqui são exemplos para a gente fixar o conteúdo e trazer novos conteúdos, né? Então, são questões para estudarmos, então, em forma de conteúdo, em forma de estudo. Preencha as lacunas. Drogas perturbadoras, drogas estimulantes, drogas depressoras, drogas estimulantes ou drogas perturbadoras agem aumentando a atividade do sistema nervoso central, produzindo alterações de comportamento, fazendo com que o estado de vigília fique aumentado, o estado de alerta exagerado, diminuindo o sono, aumentando a ansiedade e o nervosismo. Em doses maiores, pode chegar a produzir sintomas perturbadores do sistema nervoso central, causando delírios ou alucinações. São exemplos de... Então, assim, causando delírios e alucinações é uma droga muito mais pesada, né? E uma droga que faz com que tenha um estado de vigília aumentado é um estimulante. Ela vai estimular o organismo, é uma droga que vai fazer com que a pessoa esteja em estado de alerta.
o estádio de alerta exagerado, nós não podemos falar que são drogas perturbadoras. Depressoras também não. A gente pode falar que é estimulantes, né? Perturbadoras não. A gente pode falar que são estimulantes, né? A cocaína, merla ou crack, ou a cocaína, êxtase e benzodiazepínicos, né? O que vai trazer delírios e alucinações são drogas que trazem muito mais, são mais pesadas e trazem mais alucinações. Então, é a cocaína, a merla e o crack. O êxtase traz uma excitação, não necessariamente delírios e alucinações. Então, no caso aqui, é a letra B. Segundo exemplo, a alcoolização vem sendo um dos principais problemas que afetam a saúde, necessitando ser diagnosticado precocemente para subsidiar os programas de prevenção à saúde. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Oferecer atendimento psicoterapêutico de base analítica à comunidade ser uma estratégia para evitar o alcoolismo. O atendimento psicoterápico, ele nunca será direcionado a uma situação, né? O atendimento psicoterápico, ele sempre estará relacionado às demandas do sujeito, não necessariamente a uma situação. Nós não vamos fazer uma psicoterapia para evitar o alcoolismo. A psicoterapia será realizada de acordo com as demandas do sujeito e não necessariamente com uma estratégia para reduzir o alcoolismo. Então, não é correto. Entrevistas de profundidade são eficazes que testem personalidade para evitar, para prevenção do alcoolismo. As entrevistas, elas são feitas para o diagnóstico. A gente vai fazer um diagnóstico, porque no diagnóstico a gente vai observar quais são as situações envolvidas nessa questão, mas não necessariamente para a prevenção. Então, não tem embasamento de ser correta. A letra C. O estudo dos comportamentos patológicos relativo ao processo de socialização institucional é fundamental para a prevenção. De início, é uma alternativa correta, né? Por quê? Se a gente tem um estudo dos comportamentos patológicos relativos à socialização daquela pessoa, a gente tem fundamento para buscar um trabalho preventivo, a fazer um trabalho, um programa de atendimento preventivo a essa questão do alcoolismo. Vamos para a letra D. A prevenção do alcoolismo é difícil porque entre os sintomas desse tipo de doença se encontram a regulação e o controle dos afetos e impulsos. Não, a prevenção do alcoolismo não é difícil, pode ser, enfim, mas os sintomas desse tipo de doença se encontram na regulação entre um controle de afetos e impulsos? Não. Não é no controle de afetos e impulsos que a gente vai fazer um trabalho preventivo do alcoolismo. O trabalho de prevenção do alcoolismo é muito mais com informações, com um trabalho de diagnóstico para realizar um tratamento e uma intervenção nessa situação, naquele caso. Então, a prevenção não se faz através da regulação. Letra E. O acompanhamento psicossocial e clínico deve ocorrer após o diagnóstico de doença para que produza efeitos sobre a remissão dos sintomas. Então, o acompanhamento psicossocial e clínico deve ocorrer após o diagnóstico. O acompanhamento ele deve ser realizado desde o início, tá? Não é só após o diagnóstico da doença. E outra, não é diagnóstico da doença, é um diagnóstico situacional, é o diagnóstico do contexto em que a pessoa está inserida, tá? Então, esse item não é correto. Então, nesse exemplo, a letra C é a letra correta, porque o estudo dos comportamentos patológicos relativos vai trazer informações e uma fundamentação para fazer uma prevenção desta questão da alcoolização. Próximo exemplo.
Com relação aos transtornos relacionados ao abuso de álcool, assinale a opção correta. Sinais de loquacidade, sensação de bem-estar e humor expansivo não estão associados ao uso de álcool. Estão sim, né? A pessoa que está alcoolizada, ela tem a sensação de bem-estar, ela tem um humor mais expansivo, então ela tem sim esses sinais. Nós vamos assinalar a letra correta. Letra B. O uso de álcool não gera sintomas de depressão respiratórias. Gera sim. Ela gera sintomas de depressão respiratória pelo uso excessivo e alteração do funcionamento do organismo da pessoa. Letra C. À medida que aumenta os níveis de álcool no sangue do indivíduo, ele passa a sentir sinais e sintomas de intoxicação cada vez mais intensos. Sim, essa intoxicação é sentida pelo quê? Pela questão da sensação de tontura, de mal-estar, em que o organismo, em algum momento, ele sente-se com muita substância e de alguma forma ele quer extravasar, ele quer colocar para fora. Então essa intoxicação e esses sinais são sentidos sim pela pessoa. Então a alternativa correta é a letra C. Vamos ler os outros até para fixar o conteúdo. Alguns indivíduos do sexo masculino que apresentem abuso crônico de álcool apresentam também testículos reduzidos. Entretanto, o álcool não tem influência nessa anomalia, mas sim a negligência nutricional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Totalmente fora. Havendo intoxicação eventual, a ingestão de bebida alcoólica em pequenas doses com frequência diária é o sintoma diagnóstico para o abuso de álcool. Isto não pode ser tomado somente como referência. É tomar esta ingestão diária de doses é um dos sintomas, tá? Não pode ser concluído como o diagnóstico para se fechar o diagnóstico de alcoolismo. Então, nesse caso, a letra C é a letra correta. O próximo exemplo. As drogas têm sido consideradas um problema de saúde pública. Uma substância química que não é considerada estimulante é. Então, cocaína é estimulante, anfetamina é estimulante e nicotina também é estimulante. Ou seja, a maconha não é estimulante. A maconha é uma droga que atua no sistema depressor do organismo, fazendo com que a pessoa relaxe, que a pessoa tenha o organismo tenha outra forma de agir. Então, a maconha não é estimulante, sim, ela é relaxante e depressora. Os quadros de intoxicação, abuso e dependência de álcool e de outras substâncias psicoativas por uma forma particular de relação entre seres humanos e as substâncias químicas que apresentam ação definida sobre o sistema nervoso central e, consequentemente, sobre o psiquismo. Em relação à situação exposta, é correto afirmar que, então nós vamos buscar a alternativa correta. Intoxicação, abuso e dependência de álcool são termos sinônimos. Não são termos sinônimos não, tá? Por quê? Porque a intoxicação é um processo, o abuso é outro comportamento e a dependência é outra situação, é uma outra interferência e uma outra situação que a pessoa dependente apresenta, tá? Então, não são sinônimos. Letra B. Substância psicoativa é qualquer substância química que, quando ingerida, modifica uma ou várias funções do sistema nervoso central, produzindo efeitos psíquicos e comportamentais. Sim, ela tem uma ativação das substâncias e uma interferência no sistema da pessoa.
né? Então, a pessoa ela vai ficar muito mais ativa, vai ter muito mais sensação de prazer produzidos pelo efeito da droga. Então, a princípio, a letra C. Letra B, perdão. Letra C. O abuso é definido como uma síndrome das alterações comportamentais irreversíveis. Não, o abuso é algo constante, é algo que a pessoa faz o uso constante e abusivo, em exagero de alguma substância. Então, nós não podemos falar que esse comportamento é irreversível. Não, o comportamento é reversível e tem tratamento, diagnóstico e desenvolvimento de várias estratégias, né, e um planejamento para que a pessoa não seja mais dependente química. Dependência de substâncias psicoativas ocorre quando o indivíduo faz uso delas há pelo menos um ano, todos os dias. Essa dependência nós não podemos colocar como referência uma quantidade de dias ou uma quantidade de meses. Essa dependência vai depender de cada organismo, de cada pessoa, de cada usuário de droga. Então, essa dependência de psicoativos não podemos colocar um período de uso, né? uma quantidade de usos. Então, a dependência de substâncias, pelo diagnóstico, nós observamos em vários outros contextos e outras situações em que são analisadas todas essas características. Então, nesse exemplo, a alternativa correta é a letra B. Bom, chegamos ao final da nossa segunda aula, referente a tratamento e dependência química. Bons estudos a todos e nos vemos numa próxima aula. Tchau!